Vida de Jornalista no ar. Eu sou o Rodrigo Alves e esse é o bônus do episódio 47 com o Mauro Pimentel, fotojornalista da agência France Press. Se você ainda não ouviu o episódio original, quer dizer, esse é original também, tá? Esse não é pirata não, mas o episódio principal, o completo, quase 1 hora de papo, pode buscar aí no seu celular. O Mauro falou bastante sobre o mercado do fotojornalismo, as oportunidades, os trabalhos como freela, as chances para quem está começando. E claro, ele contou bastidores, porque essa é a pegada do Vida de Jornalista. Bastidores de várias fotos marcantes que ele já fez. 2 fotos, por exemplo, muito impressionantes de crianças numa operação policial na Rocinha. A foto que ele fez nos protestos de 2013 com aquela pancadaria na Alerj, no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa. Coberturas na Amazônia, em Brumadinho, na África do Sul, para o funeral do Mandela. Todos esses bastidores estão lá no episódio, mas tem mais. Por isso que a gente está aqui para o bônus. Só que antes do bônus, aquele pedido de sempre. Se você gosta do podcast, indica os episódios para alguém. Espalha por aí, compartilhe nos grupos, na faculdade, na redação, enfim. O Vida é grátis, já são quase 50 entrevistados compartilhando as experiências, os métodos, os bastidores, então faz esse material rodar por aí. Mas chega de pedidos e bora voltar pro Mauro Pimentel, que agora vai contar um pouco sobre a cobertura esportiva, especialmente uma foto linda que ele fez na Paralimpíada do Rio em 2016, do saltador americano Regis Woods. E depois ele fala também sobre retratos, que a gente acha que é mais tranquilo, mas às vezes é na correria também. Então ele conta como foi fotografar o Caetano Veloso enquanto ele tocava uma música inédita no violão ali de bobeira. Vamos pro papo. Você não é um cara que faz tanto esporte, né? Mas você teve agora na Copa América, você fez Olimpíada, Paralimpíada e tal. É uma coisa que você curte fazer também, não, de vez em quando? Sim, é parte do fotojornalismo, assim. Uhum. Acho que o bom fotojornalista tem que dar conta de um pouquinho de tudo. E mesmo no esporte, eu sempre tento pensar como... Dentro de fotografia, a gente fala o fotógrafo esportivo, como se fosse algo diferente. Eu acho que não é. É só mais uma história. Pensa cada jogo, cada evento, cada corrida como uma história, como é a história da tribo que está lutando contra os madeireiros ilegais, a invasão da terra dela. Tem sempre alguma história para contar ali. Eu falo muito isso também sobre o jornalismo esportivo em geral, né? Que é a área onde eu trabalho hoje com basquete, mas me incomoda um pouco a expressão jornalismo esportivo, né? Porque você tem que ser um jornalista, acima de tudo. Esporte é só a área onde você está trabalhando naquele momento. A foto que você fez na Paralimpíada daquele saltador americano, que é uma foto bem bonita também, assim, como é que foi aquele momento ali? Então, essa foto eu acho que eu uso muito como exemplo. A Olimpíada, Paralimpíada, a Olimpíada eu fiz fora, eu não trabalhava na France Press ainda, eu era freelancer. E eu estava contratado pela Associated Press, pela AP. Uhum. A Olimpíada eu cobria as ruas do Rio de Janeiro e todas as confusões, inclusive, claro, uma agência americana, os nadadores. Sim. A lambança lá deles aqui no Rio. Do assalto fake. Fake, tudo mais, enfim. E na Paralimpíada eu cobri os jogos. A Paralimpíada ainda te dá mais abertura ainda, porque a Paralimpíada é muito mais sobre as histórias. Uhum. O primeiro colocado, às vezes, não é a história. Ele foi isso. O Regis Woods. Ele foi 5º colocado. Era um saltador de salto em distância, sem as 2 pernas, com as próteses. E ele competia com pessoas que tinham uma perna. Uhum. Era uma categoria lá que tinha uma mistura. Eu estava no meio do gramado, eu ia meio que olhando e tentando pesquisar, ver, literalmente, né, pelas diferenças. Não são todas, as deficiências não são exatamente iguais. Isso. Eu lembro que na hora eu puxei o celular, botei o nome dele, tentei olhar, ver alguma coisa, só para ter uma noção. Esse cara é a história. E aí ele sempre faz uns saltos de teste, né? De aquecimento. Ele fez 2, 3 saltos. Então eu fui vendo todos aonde ele ia e marquei, falando a parte técnica, marquei aonde ele ficava naquela posição, o foco, da onde eu estava. E não fiz ninguém mais. Esperei ele fazer o salto à vera. Fiz, calculei, botei a câmera no chão, porque eu queria fazer de baixo para cima. Tava com uma 400, botei ela apoiada no parasol, deitei no chão e fiquei esperando todo mundo saltar. Aí saltou 2, 3, 4, 5 e aí veio ele. Ele veio, eu só bati a foto, o foco, tudo já estava no lugar.
Eu não tirei a câmera, né? Porque eu medi no teste dele, larguei a câmera e soltei ela. E fui fazer outras coisas, fiquei vigiando, ninguém mexe nela, ninguém toca, tinha outro fotógrafo, ó, tem um troço aqui definido pra essa daqui. Aí eu, tá bom. Aí quando, agora, Regis Wood, eu abaixei e fiz a foto. Legal. Uma foto planejada. Às vezes a gente consegue pensar a foto antes. Tem vezes que a gente descobre olhando a foto, né? Sim. Faz, você olha, cara, tem uma coisa aqui. Enfim. Falando em foto planejada, pra gente arredondar já aqui, e os retratos, assim, quando você vai fazer um artista, por exemplo, você fez o Caetano Veloso, a Glória Pires, Lineker, enfim, como é que é esse outro tipo de fotografia, quando você tem mais tempo ali, não sei se eu tô falando bobagem, mas talvez mais tempo pra combinar, pra pensar um pouco mais ali, não é uma coisa muito hard news ali, né? Os retratos eu acho que o que você menos tem tempo. É 2 minutos. Porque o artista, você chega ali e você tem que fazer rapidinho. 3 cliquezinhos, tá? Isso aí. E a gente achando aqui que você fica o dia inteiro lá planejando, conversando. O Caetano Veloso foi um que foi maravilhoso. Um monte de gente falava, ele é meio difícil e tal. Aí eu tava fazendo pra uma revista espanhola. Era, revista espanhola. Era uma entrevista longa. Entrevista daquelas de 10 páginas. E era uma revista que tudo era em preto e branco. Uma revista do jornal O Mundo. E aí eu acho que pela relação que ele tinha com o repórter, que era muito boa, eu consegui surfar na mesma relação. E aí ele me deixou fotografar, entrevistando, aí ele tocou uma música nova. Legal. Ele, tô fazendo uma música, eu queria fazer uma foto com violão. Ele, peraí, então eu vou tocar, e eu falei, não, você toca onde você quiser e eu me viro. Aí ele pegou e começou a tocar uma música nova. Que legal. Começou a tocar. Aí o repórter perguntou, que música é essa? Eu tô fazendo. O repórter ficou assim, pegou um celular, eu posso gravar? Ele olhou assim. Ele só sorriu, não grava. E foi, a gente fotografou e resolveu. Mas já tem, assim, não vou falar o nome de quem foi problema, mas... Sim. Mas já teve gente que, assim, você dava o primeiro clique, tá bom, né? Nossa. E aí você... Não. Enfim, mas explicando. Eu tento sempre pensar a foto antes. Nesse caso, ainda mais assim, eu não era um cara que fazia retrato, eu fui meio, não forçado, mas por via dos trabalhos, né, da vida de freelancer, eu comecei a trabalhar muito para a Folha de São Paulo, quando eu saí do Terra, e a Folha de São Paulo é muito retrato, né, demanda muito. E foi o que eu descobri fazendo que eu adorava. Eu achava que eu era muito o cara da rua, de jornalismo, não controlar nada, e realmente continuo isso, mas o retrato te dá outra coisa. Sim, foi algo que eu conheci lá atrás pelas demandas da própria profissão e que de algum jeito chegou talvez numa ideia de fazer o Balas Perdidas anos depois, focado em retratos, sabe? Focado em simplesmente dar voz à pessoa, a pessoa colocar a história dela e eu não tá tão e ser um retrato mais fiel possível do que é aquela pessoa naquele momento. Esse foi o bônus do episódio 47 com Mauro Pimentel, grande fotojornalista da agência France Press, AFP. Agradeço muito ao Mauro por ter dividido aqui com a gente tantos bastidores, tantas coisas bacanas aí da carreira dele. E enquanto você ouve esse episódio, se você está ouvindo na semana da publicação dele, eu não tô no Rio, eu tô em São Paulo, numa missão especial do Vida de Jornalista. Então torçam daí, porque se tudo der certo, eu vou gravar durante essa semana alguns episódios da série especial que estreia em agosto e vai ao ar em agosto e setembro, com bastidores de coberturas históricas do jornalismo brasileiro. Não vou dar muito spoiler por enquanto, se bem que eu já dei alguns spoilers, né, nos episódios anteriores. Procura aí que você vai achar algumas coisas. Mas pelo planejamento ainda tem o episódio 48, depois o 49, aí vem o 50, que é um episódio com um tema muito especial, que vai encerrar a primeira temporada do Vida, e para celebrar o aniversário de um ano, em agosto começa essa série Memórias, e eu só quero que vocês gostem de ouvir tanto quanto eu tô gostando de fazer. Um beijo, um abraço e até mais.